Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós vamos começar mais uma aula do EducaPE do oitavo ano. Bora falar sobre sexualidade humana e aí as suas múltiplas dimensões. Só que hoje nós iremos resolver algumas questões. Bom, bora falar sobre identidade sexual. O que é que você entende por identidade sexual? Bora para a nossa primeira questão, falando sobre identidade sexual. Bom, nascer com órgãos sexuais masculinos ou femininos é condição necessária e suficiente para que o indivíduo ele se torne homem ou mulher? Será? Então, bora para a nossa resposta. A formação da identidade sexual, ela não tem lugar apenas no nível biológico, mas também no nível psicológico e social. Então, não é porque você nasceu homem ou mulher que você vai se identificar com esse gênero. Então, a identidade sexual, ela é muito importante porque ela vai além do nível biológico. Ela vai para o nível psicológico e também para o nível social. Bom, e aí a gente vai falar sobre dimensões da sexualidade, que é a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão diz o seguinte: sexualidade humana é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos e religioso. A sexualidade, ela é definida como um conceito multidimensional. E aí, quais vão ser essas dimensões desses conceitos? Pensaram bem? Bom, quando a gente fala desses conceitos, dessas dimensões, a gente vai ter a dimensão afetiva, a gente tem a dimensão interativa, a gente vai ter a dimensão genital, que é a sexual, e a dimensão relacional. Bom, se falando de dimensão e dimensão afetiva, a gente vai para a terceira questão. Então, do que se trata aí a dimensão afetiva? Se fala de dimensão afetiva, a gente tem um conjunto de fenômenos que são psíquicos, que se manifestam sobre a forma de emoções, sentimentos e paixões que são acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou de desagrado, de alegria ou tristeza. Então, geralmente, o termo afetividade, ele é usado para representar sentimentos, mas esses sentimentos, eles são sentimentos positivos. É quando se fala da dimensão afetiva. E aí, todavia, a afetividade, ela também vai envolver sensações. Essas sensações são sentimentos. Se fala de sentimentos, eu estou falando como raiva, tristeza, medo, dúvida, entre outros, que é inerente aí ao ser humano. Então, a afetividade, ela também vai atingir e vai significar cuidar da relação consigo mesmo e com o outro. Isso é a questão da dimensão afetiva. Então, se tratando ainda da dimensão afetiva, quanto mais os jovens eles se encontram aí em espaços de diálogo, mais eles vão estar seguros para conhecer seu corpo, suas formas de prazer e desprazer, aumentar aí a sua autoestima e se proteger de situações de risco.
Então, informações e clareza sobre afetividades e as sexualidades podem contribuir para tornarmos seres humanos e sociais mais felizes. Isso quer dizer que todo ser humano, independente do que ele seja, ele merece ser feliz. Bom, já que eu falei aí dessa dimensão, bora agora falar sobre a dimensão genital, a dimensão sexual. Então a gente vai para a nossa quarta questão. Então, na nossa quarta questão, você vê logo aí imagens. Veja que tem uma mulher que ela nasceu do sexo feminino, com gênero lá feminino, mas psicologicamente ela achava que ela era um homem, então ela fez a sua transformação. Na segunda imagem, a gente tem de um menino que ele não se reconhecia como menino e fez sua transformação para uma mulher. E na terceira imagem, a gente tem uma pessoa que ela nem se identifica como um homem e nem se identifica como mulher. E na nossa quarta questão, ela diz o seguinte: o conceito de gênero está relacionado com o de sexualidade, posto que faz referência aos gêneros masculinos e feminino. O que é identidade de gênero? Quando se fala de identidade de gênero, nesse caso, vão existir pessoas que desde criança nascem com determinado sexo. No entanto, vão se identificar com outro. Esses são chamados de transgêneros. Ou se identifica aí com os dois. Esses são chamados de não binários. Então, toda vez quando se fala dessa dimensão genital, né, sexual, né, se vai falar de transgênero, professor, ela nasceu, né, era uma criança do sexo feminino, mas psicologicamente ela se achava que era um homem, então ela fez a sua transformação. Aí você perguntou, ela é um homem, então quer dizer que ela, que no caso que é ele, que é um homem trans, vai gostar de mulher? Não, não necessariamente. Pode muito bem, né, tá ali com seu gênero, que não se sente bem, nasceu feminina, mas se sente no gênero masculino e continuar gostando de homem. Então, a questão aí de gênero, ela diferencia da questão da escolha, da questão da orientação sexual. Bom, então é bem importante destacar o seguinte, que a violência, principalmente de gênero, ela é aí gerada pelo preconceito, principalmente com o sexo oposto. Ela envolve aí agressões que são físicas, agressões que são verbais, psicológicas, e vale ressaltar que práticas aí como o machismo, né, práticas machistas e sexistas, elas também estão relacionadas com a violência na questão do gênero. Bom, bora agora falar sobre a dimensão relacional. Do que se trata aí a dimensão relacional? Bora para a nossa pergunta. Vamos lá para a telinha. Do que se trata a sexualidade relacional? Então, eu fiz questão de colocar algumas imagens para que vocês observassem. Imagem de famílias. A família ela pode ser constituída por um homem e uma mulher e seus filhos. Ela também pode ser constituída por dois homens e o seu filho. E também pode ser constituída por duas mulheres e sua criança ou o seu filho. Ou, de repente, a família ela pode ser constituída apenas pela mãe ou apenas pelo pai. Então, hoje, a gente tem diversos tipos de família. Então, quando se trata de sexualidade relacional, a gente diz o seguinte, né? Que a sexualidade relacional é aquela que, por muito antes
da penetração genital, ela busca a interpenetração de outros orifícios relacionais. A interpenetração do olhar que atravessa o orifício pupilar, enxerga, deixa aí enxergar a alma. A interpenetração do falar que atravessa aí o orifício auditivo e o tocar, o mais profundo do ser. Não apenas a pele. Para estas outras interpenetrações é necessário muito tempo e diálogo fecundo. Então, não vai acontecer aí em um primeiro encontro. Nesses encontros rápidos, que têm a finalidade sexual, o máximo que se obtém é o orgasmo fisiológico. E a verdadeira celebração da sexualidade é muito superior a isso. Isso aí se trata, quando a gente fala da celebração da sexualidade, se trata da formação de uma família. É quando a gente fala da dimensão relacional. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre a identidade sexual. A identidade sexual, ela vai definir a identidade do eu, pelo indivíduo. E aí tem um indivíduo como homossexual, heterossexual, bissexual. Tem essas três nomenclaturas, mas a gente ainda tem o transgênero, o não binário, e aí quase sempre a identidade sexual ela vai ser consolidada principalmente na adolescência. Então, a sexualidade humana e suas múltiplas diversões, quando se fala da verdadeira educação sexual, a gente está falando da educação de amar, porque todos nós somos seres humanos e todos nós temos o direito de amar e de ser felizes. Você tem o seu direito de ser feliz, eu tenho o meu direito de ser feliz, e cada pessoa, independente do que seja, tem o direito de amar e de ser feliz. Bom, pessoal, tem aí a bibliografia, que foi onde eu pesquisei esse assunto para vocês, e também tem o nosso EducaPE, onde você vai assistir às nossas aulas, dá lá aquele like e faz o seguinte agora, compartilha a nossa aula no Facebook, no Instagram, faz com que essa informação ela seja ali divulgada em outras plataformas. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Ives Fernando e a gente se encontra na próxima aula.